Fala, alunos, terceiro ano, tranquilos? Tranquilos? Então, aí, ó, História, aula 12A. Seguinte, gente, uma nota aí de 1 a 10, cara, para isso aqui eu dou uma nota mais ou menos 5,6, tá? É um troço que não cai muito, mas também quando cai, derruba, tá? E daí é o seguinte, geralmente vocês vão ver ali toda a ideia do quê? Dos bárbaros, beleza. Só que daí vocês já vão ver que isso aqui já é um processo que vai entrar no processo lá simplesmente daí do feudalismo, tá? E daí é o seguinte, quando a gente pega a ideia de bárbaro, tem esse conceito aqui, ó, que é o básico mesmo, tá? Então eu já escrevi ele aqui porque esse é o básico e acabou, beleza? Então é assim, ó, habitavam o Império Romano e não falavam latim, ou seja, não tinha aquela relação da cultura latina, da cultura romana. Então, para o romano, quem não falava o latim e não tinha cultura romana, era chamado de bárbaro. Beleza? Então isso aqui, ó, pimba, tenho na cabeça. Agora, pode vir aquela ideia assim para vocês. Bárbaro sempre vai ser aquele que é diferente para o quê? O olhar do outro. Por isso que quando vocês veem lá assim uma questão entre persas e gregos, pô, os gregos consideram os persas bárbaros. Aí, por sua vez, os persas também consideram o quê? Os gregos bárbaros. Então tem toda uma ideia assim, ó, você está olhando o indivíduo, se você acha ele estranho, ele vai ser o quê? Bárbaro. Então tome cuidado que às vezes pode vir esses tipos de textos aí para vocês, fugindo um pouco do conceito básico aqui. Mas o que se vê mais cair é realmente isso aqui, tá? E daí o seguinte, a divisão, só para vocês terem ideia aqui, ó, século 1, 2 e 3, a gente vê assim, ó, as invasões germanas. Principalmente as do século 1 e 2 são invasões muito o quê? Pacíficas. Foi aquilo que estava lá nas aulas anteriores, né? Na 11 e na 10. Então, os germanos faziam parte do quê? Do exército romano, havia casamento entre romanos e bárbaros, ou seja, é uma ideia de integração, beleza? Aí de repente não mais, de repente você vê assim, pô, mas a partir do século 3 os germanos invadem violentamente. É, existe isso aí também. Só que daí existe uma ideia aqui, ó, a pressão dos tártaros mongóis. A partir do século 3 ali, eles estão invadindo as terras do Império Romano e pressionando também os germanos o quê? Para entrarem dentro do Império Romano. Aí aquela ideia, não é mais uma ideia pacífica de uma terra para agricultura, um casamento, uma convivência. Aí eles vão querer o quê? As riquezas. Por isso que você vê alguns povos bárbaros invadindo Roma. Ó, o maior exemplo são os vândalos, tá? Vão lá, invadem, mas não querem saber de ficar com a terra, vão lá para pegar riqueza, beleza? Então, tem essa ideia de bárbaro como um conjunto da obra toda aí, beleza? E daí o seguinte, com essas invasões no século 13 aqui, ó, então peguem, ó, a partir dos anos 200, tá? Vai acontecer um processo de transição, já da escravidão para a servidão. Eu já coloquei aqui, já, pum, inteiro para vocês, beleza? E daí veja só o que eu coloquei aqui, gente, ó. Bom, eu coloquei século 4 e século 5, porque não tem uma ideia de uma data precisa para vocês. Vocês têm que pegar assim, ó, século 3, 4, 5, 6, vai se dar esse processo transitório aqui de escravidão para servidão, beleza? Então o que acontece? Pô, a crise do escravismo em Roma, ó, relacionada à crise do século 3, invasão bárbara, tudo que está acontecendo, fraqueza do exército, todo aquele processo que a gente viu na aula anterior lá. O que vai acontecer? Nesses séculos aqui, ó, vai se dar o fim. Pode ver, ó, fim da escravidão. Mas pode ver que eu coloquei aqui entre aspas. Não quer dizer que vai acabar a ideia da escravidão, porque isso aqui é um grande erro, ó. Por isso que eu coloquei as aspas aqui, gente. Não dá para falar que acabou a escravidão geral. Ah, caiu o Império Romano, 476, acabou a escravidão. Meu, aí cai uma questão lá para vocês em relação à escravidão na Idade Média. Aí vocês vão lá e... Então vai existir escravidão na Idade Média também, só que daí a ideia de modo de produção já não é mais o que? O modo de produção escravista. E aí, gente, como é que vai rolar isso aí? Então pense, ó, lá no Império Romano, tá tendo as invasões bárbaras, esses caras são violentos, eles são malvados, eles são cruéis. E daí o que acontece? Muito desses senhores lá de Roma, eles começam o quê? A fugir de Roma e ir para o interior, beleza? E daí o que acontece? Eles vão levar os escravos juntos, vão levar tudo que eles tinham junto com eles. Aí eles vão começar um processo de encastelamento, ou seja, simplesmente de proteção cada vez maior. Agora, daí tem um problema, gente. Pô, manter um escravo é muito caro, você vai ter que alimentar, você vai ter que fazer muita coisa. E daí vai chegar um período lá que não se tem uma precisão, gente, se foi no século 4 aqui, ó, em que ano, que eles vão abolir essa escravidão. Acabou a escravidão.
Pô, abolir a escravidão, muito desses caras vão o quê? Sair das terras. Beleza, foram embora. Agora, gente, vamos embora e fazer o que da vida? Vamos lá, servir de alvo para bárbaro? Então, o que vai acontecer, gente? Não se tem, não é uma ideia assim, ó, pô, em todo lugar aconteceu assim. Mas muitos desses escravos aí, ó, vão acabar se tornando o quê? Colonos. Parece aquele sistema antigo de colonato lá da República Romana mesmo, beleza? E daí o que acontece? Esses colonos aí, antigos escravos, vão trabalhar na terra. Claro que vão. Assim também como simplesmente vão trabalhar e vão ficar com parte da produção, porque a outra parte eles vão ter que entregar o quê? Para o Senhor. Beleza? Então o que acontece? Esse processo todo aqui é uma espécie de um colonato romano que já existia lá na República. Beleza? Só que daí lá você pega assim, eles entregavam também terra para senhores, para nobres e tudo mais. Mas o processo é o mesmo, tá, gente? Aqui também, vocês vão ver que alguns senhores lá que não têm terra, vão receber terra e vão ter que arrendar essa terra aí, beleza? Então o que acontece? Isso aqui é uma instituição bem romana que depois vai caracterizar também o quê? Todo o processo ligado ao quê? Ao feudalismo. Só que de feudalismo a gente vai pegar lá assim, o auge do feudalismo vai ser século XI, tá? E daí, o lance é assim, esses colonos também querem o quê? Proteção. Então, eles vão em busca de proteção, tá? E daí o que acontece? Vão se proteger aonde? Na terra do Senhor. E daí, cada vez mais esses senhores vão construir lugares fortificados, que é a famosa Vila Romana, tá? Para que eles fiquem protegidos. Então, ó, vai se formar um processo de encastelamento. Eu acho que é a palavra melhor que existe para isso aqui. Encastelamento e todo mundo o quê? Se protegendo, beleza? Por isso que daí quando vocês vão ali, ó, vocês veem assim, na apostila tudo em negrito, ali assim, colonato, patrocínio, precário, a Vila Romana. Meu, são palavras importantes, mas não adianta nada você ter a palavra em negrito ali, ó, e não sacar o que é o negócio, ó. É que eles estão trabalhando, entregando parte do que produzem. Eles estão sendo o quê? Protegidos. Eles estão cada vez mais o quê? Construindo lugares fortificados, beleza? Tudo para se proteger de bárbaros e depois de outros bárbaros e de turcos e de tudo que está acontecendo lá, tá? De inimigos, árabes e assim por diante, beleza? Agora, tudo isso aqui são heranças romanas, gente. Romanas mesmo. Agora, o problema é o seguinte, você vai pegar aqui, ó, os bárbaros. Também vai aparecer justamente o quê? Toda uma ideia de uma instituição. Aí, geralmente, vocês vão ver, ó, aí eu vou pôr aqui num quadradinho para vocês. Deixa eu desenhar aqui ele bonitinho. A instituição bárbara mais famosa é esse aqui, ó. O famoso Opa, partiu aqui. Comitatus. Tá? Então, o comitatus, sim, ó. Pô, esse é mais importantão. E eu vi que não tá tão destacado ali na apostila para vocês. Tem a ideia do patrocínio, que é a entrega da terra, o precário, que você recebe a terra de volta como posse, tem a vila, tem o colonato, e o comitatus ficou meio assim largado ali. O comitatus é o seguinte, gente, isso já é uma instituição bárbara, tá? Dos bárbaros. E daí o que acontece? Basicamente é uma relação de proteção. E daí, isso aqui se dá entre guerreiros, beleza? Tá bem explicadinho, bem bonitinho ali, mas ó, aqui é que vai favorecer daí aquela ideia de suzerania, vassalagem que vai ter lá no feudalismo, lá na frente, beleza? Então isso aqui se dá entre nobres guerreiros e um fica protegendo o outro, tranquilo? Então peguem as ideias e não, pô, tá ali em negrito, ali assim, tentem decorar, não. Peguem a ideia de todo o processo aí, beleza? E já que estamos falando em bárbaro, instituição bárbara, gente, o lance é o seguinte, houveram lá 70 mil reinos, cara, simplesmente o quê? Bárbaros. Então, geralmente se vê lá na aula 11, na aula 10, aí teve lá os ostrogodos, os lombardos, os suevos, cara, e toda uma série lá, os vândalos, diversos reinos bárbaros. Aí tem o caso lá da Inglaterra, que eles chamam de heptarquia anglo-saxônica, porque teve anglo-saxão, bretão, juto, escoto, uma pancada de bárbaros que vão formar lá a Inglaterra. Só que deu o seguinte, gente, de todos esses reinos aí, ó, o único que prosperou, o único foi o reino dos francos. Então, ó, reino germano, povo germano, franco. E aí o que vai acontecer? Caramba, gente, a ideia é assim, ó, por que os outros capitularam e esse resistiu? Simples. Lembra que eu comentei com vocês lá, ó,
a instituição mais poderosa, e eu diria até mais poderosa de todo o processo da queda do Império Romano vai ser a Igreja Católica. E daí assim, ó, é aquilo que eu sempre falo para vocês, você só vai resistir, você só vai crescer se você se unir aos fortes. Se você não se unir aos fortes, você cai. E aí é que vai dar o processo aqui, gente. Os francos se aliaram à Igreja Católica. Se aliou à Igreja Católica, pronto, eles resistiram. Os outros, justamente o quê? Não conseguiram ter sucesso. Beleza? E daí, gente? Como é que começa a história dos francos aqui? Então você pega lá século IV, século V, século VI. A primeira dinastia que vai ter vai ser essa aqui, ó. A dinastia dos Merovingios. Beleza? Então o que acontece? Se você pegar as ideias lendárias aqui, o primeiro rei da dinastia merovingia vai ser o Meroveu, tá? E daí o que acontece? Seguindo todo o processo do Meroveu, vai vir esse aqui, ó, do século V, Bill Clovis. Ou seja, Clovis vai ser um rei importante nesse processo todo aqui dos Merovingios, porque é ele, o rei Clovis, que vai converter o quê? Todos os bárbaros francos ao cristianismo. Então veja como ele é espertão, ele é malandrão, ele percebeu, peraí, se eu me aliar à Igreja Católica, eu consigo o quê? Me estabelecer. Então, a partir de agora, todo mundo é cristão, tá? Então, basicamente, você pega assim, ó, o Clovis foi o grande rei merovingio, beleza? Depois dele aqui, vocês vão ver ele na apostila que tem um nomezinho bem bacana. Ó, cai isso aí? Não diria que não, beleza? Mas você vai ver que são os reis preguiçosos ou reis indolentes, tá? E daí, como esses reis são preguiçosos, são indolentes, eles eram chamados de reis cabeludos. Só lembrar de mim aí, ó, reis cabeludos. Como eles não governam, eles não estão muito aí não, simplesmente quem vai assumir o poder são os prefeitos do palácio, né? Aí, como prefeito do palácio, a gente vai ter aqui o destaque para Carlos Martel. Seguinte, gente, Carlos Martel ele não chega a ser rei, tá? Porque justamente ele é um prefeito do palácio, um majordomos lá, beleza? E daí o que acontece? Qual que é a importância dele? Basicamente esse cara aqui, ó, ele é chamado de o defensor da cristandade. Muito importante, simplesmente o quê? Com um personagem histórico. Porque os árabes estavam vindo o quê? Dando cacete em todo mundo. Derrubando, conquistando. Chegaram na Península Ibérica. Estão lá simplesmente expandindo seu império. Tentaram invadir o território dos francos, que hoje seria a França, e deram de frente com quem? Com Carlos Martel. O Carlos Martel falou, não, aqui não, meus camaradas, aqui vocês não vão se criar. E aí o que aconteceu? Ele derrotou os árabes na cidade, lá na famosa Batalha de Poitiers, na França. Ou seja, se não fosse o Carlos Martel aqui, ó, dá pra gente chutar o seguinte, hoje em dia ninguém falaria português, nem inglês, nem francês, nem alemão, nem nada. Basicamente, o mundo inteiro seria o quê? Árabe. Ou seja, basicamente, talvez não existisse cristianismo, porque tudo seria o quê? O islamismo. Então, está aí a importância histórica do Carlos Martel, um grande prefeito do palácio. Beleza? Agora, simplesmente, carolíngios. Os carolíngios vão substituir justamente o quê? Os merovingios. Detalhe, se vocês verem aqui, gente, como carolíngio, não é um erro, não é um acerto, cara, eu não sei mais nem o que falar, tá? Pode ser colocado? Pode. Pepino seria o primeiro carolíngio, o grande carolíngio, Carlos Magno, tá? Não vamos nem discutir isso. Agora, Pepino Breve, que é pai desse aqui e filho daquele, justamente o que vai acontecer? Ele tem sua importância porque ele vai fazer as primeiras grandes alianças com a Igreja Católica, entregando terras para a Igreja também. E melhor, gente, ele afasta os reis preguiçosos, os reis indolentes. Aí sim, ó, ele forma a primeira ideia de reinado, tá? Coisa que esse aqui ainda o quê? Não pegou, beleza? E daí o que acontece? Pepino tem a sua importância justamente o quê? Para uma forte aliança com a Igreja Católica, por causa da relação de terras. O que acontece? O Carlos Magno continua o processo aqui do Pepino, tanto que aqui você pega aquela ideia lá do patrimônio de São Pedro, esse aqui, ó, que vai consolidar. Ou seja, a ideia de Vaticano basicamente vai surgir aqui, ó, no século IX. Então, para vocês verem a importância que tem também o Carlos Magno no processo, é que desde lá da queda de Roma não existiam imperadores no Ocidente. E ele vai ser coroado o quê? Imperador. Então, ó, imperador
por volta lá do ano 801 e vai ser coroado pelo Papa. Tanto que o Papa aqui é o Papa Leão, ou seja, o Papa Leão. E daí, perceberam a ideia das alianças aqui com a Igreja Católica, ó? Ele vai lá e simplesmente o quê, ó? Faz um acordo com a igreja, ó. Nós somos todos brothers, nós somos bros, nós é da lata, ou seja, uma aliança. Então você pode ver que às vezes eles fazem questões comparando a ideia do Carlos Magno, que foi coroado pelo Papa, e a ideia do Napoleão, que se autocoroou, ou seja, colocando aquela ideia aqui, o Carlos Magno se aliou à igreja, e o Napoleão chutou o traseiro da igreja, beleza? Agora, Carlos Magno é muito mais do que isso, gente, mas é muito mais mesmo. Ele vai fazer uma série de transformações aqui no processo todo da Idade Média, tá? Primeiro lance, o Império é gigantesco. Então ele vai ter que ter uma espécie de um funcionário público aqui para ajudar a administrar tudo isso aí. Aí o que acontece? A ideia do Missi Dominiti, o famoso enviado do Senhor. Ou seja, um cara que para manter a ordem, ou seja, uma espécie de um fiscal dele. Porque justamente para manter esse império todo aí, ele vai ter que fazer uma espécie do quê? De uma unidade administrativa. Coisa muito parecida com o que fez lá os persas, só que aqui daí é diferente, beleza? Aqui vai surgir aquela ideia assim, ó, um ducado, um condado, uma marca. Ou seja, um ducado é comandado por um duque, uma marca é comandado por um marquês, né? Um condado é administrado por um conde. Ou seja, pode ver, ó, parece a ideia da relação, tá? Ó, uma relação de fidelidade entre guerreiros. Pegaram bem a ideia? Então o que acontece? Os bárbaros desenvolveram essa ideia justamente o quê? Basicamente que vai se tornar lá com o nome dele de suzerania vassalagem. Beleza? Outra coisa, gente. O Carlos Magno é importante também, não só pela aliança definitiva com a igreja, mas pelas leis capitulares. Aqui sim é bacana às vezes vocês darem uma olhada aí, porque é o seguinte, são as primeiras leis escritas da Idade Média. Show de bola! No Ocidente. E daí, por que é capitulares? Porque é feita em capítulos, tá? Então, basicamente ele está colocando uma organização também legislativa dentro aqui do processo da Idade Média. E daí, gente, por mais que eu não manje muito de arte, não gosto muito de arte, não dá para também o quê? Tirar a responsa. Eu tô falando aqui, ó, século IX, gente, século IX, Idade Média. Já vai ter o quê? Uma ideia de um renascimento carolíngio. Isso já é para vocês eliminando aquela ideia assim, ó, que a Idade Média só foi uma idade de escuridão, de trevas e de desgraça. Não, ó, no século IX já vai ter um renascimento carolíngio aqui, ó, com artes, escolas, ou seja, incentivo ao processo educacional também com Carlos Magno, beleza? E daí, simplesmente o que acontece? Então ele está fazendo um ótimo governo. E daí o que acontece com ele? Gente, o problema é, ele perece e o Império Franco vai cair na mão de quem? Luís o Piedoso. Beleza. Vocês vão ver, ou melhor, não vão ver esse nome aí na apostila, mas ele tem uma certa importância, filho de Carlos Magno. Agora observem bem, por que eu fiz essa bolinha em Magno aqui, ó? Para eu não esquecer que eu tenho que falar um lance para vocês. A palavra Magno, Magno quer dizer grande, ou seja, pode ver, ó, Carlos o Grande. Agora olha a ideia do filho dele, Luís o Pio. Por que Pio? Porque ele é piedoso. Ou seja, não tem que ser pio, tem que ser grande. Aí o que acontece? Com o Luís, o Pio, vai se enfraquecer a ideia de conquista, vai se enfraquecer a ideia justamente o quê? De dominação. E daí simplesmente o império vai enfraquecendo. Aí ele vai lá, esse Luís o Pio, e divide as terras. Aí sim, isso eu vi ali na apostila que vocês têm, que é o famoso Tratado de Verdun. Ele vai lá e divide as terras do império. Tudo que foi conquistado aqui, ó, ele divide com os filhos, tá? Aí o que acontece? O importante dessa divisão não é que ela vai cair 100%, mas é para vocês terem a ideia o seguinte, é graças a essa divisão aí pelo Tratado de Verdun que vai surgir o que seria a França, a Alemanha e o Império, o Sacro Império Romano Germânico, que é o tal do SIRG, que às vezes vocês vão ver algumas siglas aí, SIRG. E daí o que acontece? Se está dividindo, já vai enfraquecer um pouco mais o Império Romano, o Império Franco aqui, beleza? E daí o que acontece? Gente,
Não é a última dinastia. Aí sim, ó, a dinastia carolíngia não é a última que vai ter. Aí vocês vão ver que vai ter o quê? Uma outra dinastia, que é a famosa dinastia capetingia. Pô, porque era do Satanás, professor? Não, não é porque é do Satanás, não. Porque a dinastia capetingia iniciou com Hugo Capeto, tá? Hugo Capeto é um senhor feudal. Ou seja, basicamente ali, com o processo de Hugo Capeto, vai se desenvolver já o que a gente chama realmente de o feudalismo propriamente dito. Ô, professor, mas não tem nada disso aqui na apostila. Take it easy, men, women. Não precisa se afobar aí. Vocês vão ver que esse processo todo vai estar lá o quê? Na formação do feudalismo daí, beleza? Não precisa estar lá o nome Hugo Capeto, dinastia capetingia, mas vocês vão ver que é o processo de formação do feudalismo daí. E já que eu estou falando disso, gente, também, cara, tem que fazer um pá com vocês aqui. Nesse mesmo século IX, que está ocorrendo aqui o governo do Carlos Magno, a divisão lá pelo Tratado de Verdun, o que está acontecendo na Europa? Gente, vamos ter os outros bárbaros. Se lá nós tínhamos os germanos, os tártaros, os mongóis, aquela coisa toda, o que vai acontecer aqui no século IX? Vão vir os outros bárbaros, que são os bárbaros normandos. Ou seja, é aqueles que vocês conhecem aí, ó, pelo nome de vikings. Que na verdade não é vikings, e sim vikings, tá? E daí o que acontece? Por causa dessas merda de série que passa na televisão aí, essas porcaria de Netflix e sei lá mais o que tem aí, o problema é, vocês vê os vikings lá, chapéuzão de chifre, dando porrada em todo mundo e pá, só violência. Primeiro lance que vocês têm que pensar é assim, o viking é porradeiro? É. Só que não é a função primeira dele, gente. Mais do que porradeiro, os vikings são grandes navegadores, grandes comerciantes. E para vocês não esquecerem, não tomarem no chilindró, gente, pense na própria palavra, vik, tá? Ou seja, a ideia de vik quer dizer Bahia. Ou seja, não Bahia, lá é Bahia. Não, a Bahia aqui, ó, Bahia mesmo, de água, de mar, aquela coisa que vocês veem em geografia lá. Ou seja, eles são grandes navegadores primeiro e porradeiros depois. Tranquilo? Então aqui vai começar um império, digamos assim, ó, ultramarino dos vikings, que vai mais ou menos ali até o século XI, XII, com a ideia viking mesmo, só que continua com os normandos aí. Tranquilo, gente? Aí isso aí a gente vai ver na sequência, que na próxima apostila daí, que a gente vai cair de pau mesmo em cima da Idade Média. Valeu? Um abraço!